Nós vamos dar início ao culto divino cantando a Marcha a Israel. O povo de Israel, congregai-vos, vossa bandeira já desfraldai, dizei sempre que como Deus, soldados fez de Jesus avançar. Israel, nosso comandante, assim Deus nos falou em visão. Avante, soldados, sempre avante, conosco vai o Cristo capitão. Israel, nosso comandante, assim Deus nos falou em visão. Avante, soldados, sempre avante, conosco vai o Cristo capitão. Bendize, ó alma minha, ao Senhor, e todas as coisas que há dentro de mim, bendigam o seu santo nome. Bendize, ó alma minha, ao Senhor, e não querais esquecer-se de todos os seus benefícios, que perdoa todas as maldades, o que sara todas as enfermidades, o que redime da morte a tua vida, o que te coroa da sua misericórdia, da sua graça, o que enche de bens o teu desejo, renovar-se-á como a águia a tua mocidade. O Senhor que faz misericórdias e justiça a todos os que sofrem agravos, fez conhecer a Moisés os seus caminhos, aos filhos de Israel as suas vontades. É benigno, misericordioso o Senhor, magnânimo e de muita misericórdia. Não estará irado para sempre, nem ameaçará eternamente. Não nos há tratado a nós segundo os nossos pecados, nem nos tem pago segundo as nossas maldades. Pois quanto a elevação do céu está remontada sobre a terra, tanto ele tem firmado a sua misericórdia sobre os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, tanto ele tem apartado de nós as nossas maldades. Como o pai se compadece dos filhos, assim se tem compadecido o Senhor dos que o temem, porque ele já tem conhecido a fragilidade da nossa origem. Lembrou-se de que somos pó. O homem, cujos dias são como o feno, assim se murchará, como a flor do campo. Porque o Espírito estará nele de passagem, e ele não subsistirá, e não conhecerá dali em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor está desde a eternidade e até a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com aqueles que guardam a sua aliança e se lembram dos seus mandamentos para observá-los. O Senhor tem prevenido no céu o seu trono, e o seu reino dominará sobre todos. Bendizei o Senhor, todos os anjos dele, poderosos em virtude, que sois executores da sua palavra, para obedecer à voz das suas ordens. Bendizei o Senhor, todas as virtudes dele, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei o Senhor, todas as suas obras, em todo lugar de seu senhorio. Bendize, ó alma minha, ao Senhor. Lemos para nossa instrução e ensino o Salmo 102. Nós vamos fazer oração. Senhor Deus Altíssimo, como acabamos de ouvir do salmista, a sua misericórdia é muito grande para com todos nós.
o Senhor que é magnânimo, o Senhor que é o nosso Rei, nosso Deus e nosso Senhor. Aqui estamos hoje, Senhor, neste dia glorioso, o dia do Senhor, e ainda neste dia, comemorando, Senhor, 45 anos do estabelecimento da obra do Senhor aqui em Pouso Alegre, em Minas Gerais. Agradecendo ao Senhor pela sua infinita misericórdia, estarmos, Senhor Deus, neste momento prostrados aos teus santos e divinos pés, para render este culto de agradecimento, de louvor, à majestade santíssima do Senhor. Assim, Senhor Deus, em dia assinalado, pedimos que o Senhor venha indultar os nossos muitos pecados, as nossas muitas faltas, para que, com os nossos corações limpos em Tua presença, possamos assim, então, adorá-lo em espírito e verdade. Fazer, Senhor Deus, que nesse dia vejamos o Senhor entronizar-se em nossos corações, fazendo neles a Tua morada, e assim verdadeiramente na terra possamos ser esses glorificadores do Teu santo e bendito nome. Falarmos e darmos o testemunho desta obra gloriosa que está na terra, a obra do Espírito Santo, para que o homem venha divinizar-se em Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso pedimos, Senhor, tome em nós, Senhor, faça em nós sempre a vontade do Senhor, que possamos entregues em Suas mãos, para darmos então, Senhor, esse testemunho a toda a gentilidade, falarmos desta obra gloriosa, daquele que o Senhor tomou para fundar a obra gloriosa, o Dr. Miguel, dando a ele também o Filho, Senhor, que o Senhor manifestou ao Dr. Miguel, pela sua infinita misericórdia, o Filho da promessa. E aqui estamos nós, agradecidos por esta obra aqui na terra. Pedimos também, Senhor Deus, por todos os nossos irmãos que estão em Tua presença santíssima, aqueles que não podem estar diante do Senhor por um motivo justificado, possam também receber a graça, bênção, o Senhor vai espargir a todo o Teu povo neste glorioso dia. Olhai, Senhor Deus, nestes tempos de tribulação pela humanidade, olhai pelo Teu povo, pelos nossos irmãos enfermos, aflitos, atribulados, os que pedem as orações e seus benefícios, nossos irmãos que estão hospitalizados, Senhor, olhai por eles, confortai-os, dando a eles tudo o que necessitam, sendo com seus médicos, medicamentos, fazendo tudo de acordo à Sua vontade santíssima. Pedimos também pelo corpo eclesiástico de Tua amada igreja, com os nossos irmãos diáconos, os presbíteros, Teu servo, Teu ministro, pastor visível, dando a ele a força, a luz do Senhor. Pedimos até mesmo, Senhor Deus, venha ser com seu corpo físico, para que ele esteja forte, vigoroso, para poder reorganizar Tua igreja nesses tempos, Senhor, olhando sempre para a magnitude do Teu grande poder. Assim, pedimos, Senhor Deus, venha presidir-nos neste santo culto, prodigaliza-nos, Senhor, o bem, que somente do Senhor procede. Sua bênção suplicamos, Senhor, nos concede em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Amém. Em continuação ao culto divino, cantaremos na terceira parte, o hino 411, da terceira parte.
Pouso Alegre, Minas Gerais, 19 de outubro de 1975. Nossos irmãos João Cândido e Sr. José Noé, por volta dos anos 50, com fins de trabalho material, sentiram em seus corações o desejo de anunciarem a obra do Espírito Santo e passaram a dar o testemunho para aqueles que aqui residiam, iniciando aqui um ponto de pregação da igreja. Nessa ocasião, nossos irmãos, inspirados por Deus, encontraram o atual terreno e transmitiram ao nosso pastor, que, lembrando-se das palavras do Dr. Miguel, de que ele tinha os olhos voltados para o estado de Minas Gerais, e assim, no ano de 1957, mandou que nosso saudoso irmão, digníssimo presbítero, Sr. Benedito Antônio Prado, viesse a Pouso Alegre para a compra do terreno. Os trabalhos continuaram até 1966. Foi construída a primeira sala de cultos e inaugurada em 4 de setembro do mesmo ano, data em que veio residir nesta localidade nosso saudoso irmão, Sr. Lauro Vicente Neves, juntamente com sua esposa, Dona Francisca. Essa mesma irmã, quando chegou a esta localidade, reconheceu ser o mesmo local que ela havia visto em revelação alguns anos antes. E a partir dessa data, o nosso irmão ficou com a responsabilidade dos trabalhos. Em 1967, ingressou na igreja a família do Sr. José Júlio Lopes, primeira família a aceitar o testemunho, ficando o nosso irmão como polícia da igreja por muitos anos, até que foi recolhido por Deus à mansão celestial em 12 de janeiro de 1991. Em 19 de outubro de 1975, na vigência do 4º pastorado, o ponto de pregação foi levado à dignidade de congregação. Nesse mesmo dia, foi inaugurada uma rua com o nome do Filho da Promessa, Dr. Israel Vieira Ferreira, estando presente irmãos de diversas localidades. Em 9 de janeiro de 1978, foi pela primeira vez celebrado na congregação o sacramento do matrimônio, sendo ministrado aos nossos irmãos Sr. Israel Ribeiro da Silva e Ana Augusto Lopes. Em 28 de maio de 1978, foi inaugurada a escola dominical, composta por 6 alunos, estando presente a professora da escola dominical, Sra. Julieta Lopes, vinda de São Paulo. Nesse mesmo ano, vieram residir em Pouso Alegre nossos irmãos de São Paulo, o Sr. Manuel e sua esposa, Sra. Rosa, e também nossa irmã, Sra. Maria Batista, com seus filhos vindos de Pirassununga. Em 19 de outubro de 1978, foram escolhidos para o cargo de diácono nossos irmãos Sr. Lauro Vicente Neves e Sr. Manuel Pereira Júnior, ordenados em 19 de novembro de 1978 e empossados em 28 de janeiro de 1979. Em 19 de outubro de 1995, o então Sr. Luiz Carlos da Silva foi escolhido diácono e ordenado e empossado em 5 de novembro de 1995. Também, em 5 de novembro, nosso saudoso irmão, Sr. Lauro Vicente Neves, foi levado à dignidade de ancião da igreja, na Santa Sé. Hoje, a igreja funciona no mesmo endereço, a Rua São Pedro, neste novo prédio consagrado ao Senhor em 20 de julho de 1997, por nosso saudoso pastor, Dr. Antônio Prado, 4º pastor da igreja. Deus é fiel. Disse o salmista: uma só coisa pedi ao Senhor, e esta tornarei a dizer: que habite eu na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Recordamos
que Deus concedeu esta casa para a pregação do Evangelho nesta localidade e oficializou esta congregação para receber todos os que desejam se reunir para louvar o nome do Senhor. Digníssimo presbítero, gratos por mais um ano da igreja em Pouso Alegre, os irmãos de toda a igreja oferecem essas flores com nossos corações a Deus, pedindo-lhe que nos permita estar unidos na casa do Senhor. Verdadeiramente hoje, para nós, é um dia extremamente feliz. Um dia grandioso, onde as flores representam os nossos corações. Elas estão aqui, vendo a magnitude, a magnificência de nosso Deus e Senhor. E através destas flores, os nossos corações estão alegres, felizes, por vermos tudo que tem, como ouvimos no relato histórico da igreja, os nossos irmãos lá, desde os idos de 50, vindo a essa localidade, trabalhando com ardor, com afinco. Nosso irmão Seu Júlio, que ficou à frente dos trabalhos, e ainda não era congregação, mas ele estava aqui, no trabalho firme, forte. Nossos irmãos, o senhor Lauro, os nossos irmãos conhecem, lembram do senhor Lauro, ancião da igreja. Quanto trabalhou, o quanto foi exemplo para todos nós, lá em Pirassununga. Depois vindo para cá, o senhor João Cândido, o senhor Noé, lembramos aí do senhor Noé, lá de Taubaté, uma história muito bonita que esteve nosso irmão, que quando de sua partida, viu o Senhor Jesus levando-o para os céus, e esse ele declarou aos nossos irmãos que estavam presentes. Então vejam, meus irmãos, essa coisa extraordinária de pertencer ao povo do Senhor. E nós temos que estar agradecendo sempre por essa infinita misericórdia e poder nos conceder o que estamos gozando nesse dia. Alegria, nossos corações estão muito alegres na presença do Senhor, porque o Senhor é magnânimo, misericordioso, e nos concedeu essa oportunidade tão grande. Os irmãos atendendo ao convite da direção da igreja, vindo aqui, nós todos sabemos, né, o que se tem passado aqui. Nós estamos aqui, firmes e fortes, e as portas da igreja não se fecharão, jamais, porque Deus é conosco, e sendo assim, estaremos sempre aqui firme, dar o testemunho da obra gloriosa que está estabelecida na terra. O Senhor Deus nos ajude, nos dirija grandemente. Nós vamos cantar em continuação ao culto divino. No inário avulso, o Senhor vem me dirigir. No inário avulso, o Senhor vem me dirigir. Eu
servir ao Senhor. Quão belo estarmos diante de Deus, diante a majestade santíssima do Senhor. É uma coisa tão sublime que foge à nossa compreensão de podermos louvar o nome de nosso Deus e Senhor. O Filho da Promessa diz que o dia de domingo é um dia glorificado. E quando há, neste dia, estabelecimento de alguma congregação, um aniversário, ele diz claramente que é um dia extremamente feliz a todos nós. Então, a graça é muito grande. Lembramos aqui o que aconteceu com Moisés. Quando ele subiu o monte, quando ele se deparou com aquela arvorezinha em fogo, mas não se consumia, ele ouviu a voz de Deus. Prontamente o que fez? Se prostrou ao chão, o rosto em terra, porque ele estava ouvindo a voz de Deus. Os senhores meditaram o que é isso? Escutarem a voz de Deus falando com ele. A mesma coisa no dia de hoje. Nós estamos aqui ouvindo a voz de Deus, porque Ele está presente. Então, é um dia extraordinariamente feliz por estarmos aqui, nesta congregação, onde nós sabemos todos o que aconteceu, mas aqui estamos nós, fervorosos no testemunho que temos que dar à gentilidade. O Filho da Promessa também disse que aqui, se não me engano, no 7º volume, não lembro agora, que quando foi para comprar o terreno aqui, o Filho da Promessa disse que aqui, Pouso Alegre, é uma cidade muito católica, extremamente católica, mas que ele ajudaria, como fez para o nosso irmão presbítero saudoso, doutor Benedito Prado, viesse a comprar o terreno aqui. E aqui estamos hoje, ó, a igreja aberta, felizes, fortes, e pedindo ao Senhor que nos dê força, porque nesses tempos aqui, primeiro e terceiro domingo, as portas do Aprisco Santo estarão abertas, né? Até que possivelmente voltemos à vida normal, né? Darmos o testemunho da gloriosa obra do Senhor. Por isso, como o salmista nos diz, né? Bendize, ó alma minha, ao Senhor, e todas as coisas que há dentro de mim, bendigam ao Senhor. É o que nós estamos fazendo. Bendize, ó alma minha, ao Senhor, e não queirais esquecer-te de todos os seus benefícios, o que perdoa todas as tuas maldades, o que sara todas as suas enfermidades. Então esse é o Deus misericordioso, que Ele sara as nossas enfermidades, Ele está conosco, Ele nos dirige. Sempre gosto de lembrar daquela passagem do nosso irmão que estava no portão da igreja, lá na sede, vindo, olhando os irmãos se achegando, nos 4 cantos, né? Lá da Rua Bresser, da Rio Bonito, ele estava olhando. O Filho da Promessa chegou ali perto dele e perguntou: o senhor sabe por que os irmãos estão vindo
à igreja? O irmão não soube responder. E o filho da promessa disse: é porque é a ação do Espírito Santo trazendo todos à igreja. A ação do Espírito Santo em todos nós, levando-nos à comunhão dos santos, levando-nos à presença de Deus. E aí, nós ouvimos muitas vezes essa ação do Espírito Santo, como diz o Dr. Miguel, aqui no Cristo nos Jure. Ele nos fala muito, mas muito, sobre a ação do Espírito Santo. E ele nos diz, na página aqui 198, nos diz sempre aqui, que Deus, que não se revela ao homem, que não vê, nem ouve, nem sente, que não fala, não é o Deus. Então, esse Deus verdadeiro que nós estamos aqui louvando, Ele fala conosco, Ele nos ouve, Ele nos atende. Quantas vezes nós presenciamos nossos irmãos vendo aquela coisa sublime que o olho da carne não consegue ver, mas através do Espírito ele vê. Muitas vezes os irmãos têm manifestação dizendo que está vendo Jesus Cristo no trono do Senhor. Então é esse Deus que nos revela, esse Deus que fala conosco, que está aqui em Hebreus, lá no seu 1º capítulo. Deus falou naquela oportunidade, fala-nos nesses tempos também. Então diz o Dr. Miguel, o Deus que não se revela ao homem, que não vê, nem ouve, nem sente, nem fala, não é o Deus de Israel, povo de Israel, que sempre se revelou ao seu povo. É o Deus dos gentios, está lá em Salmos, e aí sempre o Dr. Miguel coloca entre parênteses o que está nas Sagradas Escrituras. O Deus de Israel se comunicou sempre com o seu povo e se revelou a ele. Falou-lhe a Bíblia inteira. Falou-lhe a Bíblia inteira. Se não a tivesse falado, não seria ela palavra de Deus. Como é? Nosso Deus não é um Deus mudo, mas tudo quanto quis, fez. Aí, num outro ponto, ele diz assim: como se soube o que existe além túmulo e não houve a revelação? E se houve, por que já não haverá? É pecado dizer que basta adorar um Deus de pau e trazer ao pescoço uma cruz ou bentinhos, embora se bata muito nos peitos e façam-se milhares de perseguições por dia. É absolutamente necessário a revelação. Negar a revelação atual é desconhecer a obra de Deus. É dizer que nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para fechar o céu e pôr um céu de ferro sobre a cabeça e uma terra de bronze debaixo dos pés pretendidos crentes e fiéis. Muro de separação que só pode ser posto pelos pecados, os quais fizeram também com que Deus lhes escondesse a sua face. Aí nós vamos aqui ver. Os judeus não inventaram Deus. Como disse-me há tempos um pseudo-sábio, Deus se revelou aos homens, sem o que ninguém o teria jamais imaginado, procurado, descoberto ou conhecido.
Nós sabemos a mente de Cristo, disse São Paulo, pelo Espírito Santo de Deus que há em nós. Conhecemos o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Espírito Santo, todos nós sabemos, que está em nós, como acabou de afirmar aqui o Dr. Miguel, que está na Bíblia, e nos diz mais ainda: aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Como é isto? Como é pecar contra o Espírito Santo? Lá nos idos, no tempo de Jesus Cristo, o Espírito Santo atuando em Jesus, o que fazia? Curava os enfermos, curava leprosos, dava vida às pessoas. E os fariseus disseram o quê? Que ele fazia aquilo pelo Satanás. Que Satanás é quem fazia aquilo. A partir deste momento, o que fizeram? Pecaram contra o Espírito Santo. Não viram que Jesus Cristo era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. E desta forma, pecando contra o Espírito Santo, não tem perdão. Foram para o abismo. Nos dias de hoje, em Provérbios, está escrito lá: 6 coisas a Deus aborrecem. A 7ª, ele diz claramente que abomina, detesta aquele que provoca discórdia entre seus irmãos. Então, veja, meus irmãos, se podemos fazer algum símile. Porque provocando a discórdia entre os seus irmãos, está provocando a desavença na igreja. Então é preciso meditarmos. Se o Espírito Santo atua em nós, como vamos fazer coisa que desagrade a vontade do Senhor? Por isso o Dr. Miguel diz que o homem é um ente de transição aqui nesse planeta. Necessita passar por uma série numerosa de transformações para chegar à glória de Deus. Nós aqui estamos passando por essa transmutação. Estamos no mundo e logicamente, todas as intempéries, todas as tribulações nós passamos. Mas buscando em Deus, nessa coisa grandiosa de Deus estar em nós, do Espírito Santo estar atuando em nós, nós vamos caminhando firmemente. Quem que poderá dizer que nunca passou por uma tribulação? Todos nós passamos, todos nós, e muitas tribulações. Mas nem por isso nós deixamos nos quedar. Muito pelo contrário, buscamos mais firmemente em nosso Deus, para caminharmos firmemente. E nesses tempos que estamos passando, dessa pandemia, até onde nós sabemos, nenhum dos membros da igreja, nenhum dos servos do Senhor até agora, foi acometido pela fatalidade. Porque a igreja ora por todos nós. Nós oramos por todos os nossos irmãos, para que nada aconteça. Então nós estamos vendo, estamos passando por uma tribulação muito grande. Uma tribulação que jamais foi vista aqui no planeta.
até onde nós conhecemos. Sabemos lá de 1918, da gripe espanhola, mas naquela oportunidade não tinha avião para ir de lá para cá, e todos os lugares não tinha. Tinha certos pontos. Hoje, os aviões cruzam o mundo inteiro. E essa doença foi parar no mundo inteiro. Então, é uma tribulação que nós estamos passando muito grande, mas firmados no Senhor, nós vamos caminhando. Estamos aqui hoje, felizes, contentes, louvando a Deus, buscando essa transformação que vai se operando em cada um de nós, gradativamente, até chegarmos à grandiosa graça de poder integrar o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz mais ainda, Dr. Miguel, sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele diz aqui: Jesus Cristo, por ensinar a verdade, foi crucificado. Jesus, por tudo que ele fez, Deus humanizado na terra, a misericórdia de Deus mandou seu próprio Filho à terra, e tudo que Jesus fez. Sempre gostamos de lembrar aos irmãos, e às vezes não lembramos o que se passou com Jesus Cristo. Muitas vezes esquecemos de meditar o que Jesus passou por nós, quando foi açoitado, crucificado, todo tipo de ruindade fizeram os homens com Jesus, derramou seu sangue preciosíssimo por todos nós, para nos redimir de todos os pecados. Então, o Dr. Miguel diz: Jesus Cristo, por ensinar a verdade, foi crucificado. A verdade é que salva. Quem salva é só Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus homem, único mediador entre o homem e Deus. Aqui também, a salvação está em Jesus Cristo. É preciso ir a Jesus e achar Jesus Cristo. É absolutamente preciso receber as graças de Deus. Aí o Dr. Miguel cita Isaías: eu sou o Senhor, este é o meu nome, eu não darei a outrem a minha glória, nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence. É o Dr. Miguel citando Isaías. Jesus Cristo era ontem e é hoje. O mesmo também será por todos os séculos. Ele é o cabeça desta igreja. Jesus Cristo é o cabeça desta igreja. E ele, e o Senhor Deus sempre tomou o homem para fazer a sua obra. Sempre. Desde lá de Abraão. Sempre tomou o homem. Os profetas, Moisés, então, foi aquele que Deus conversava com ele a todo momento. Foi aquele que Deus constituiu para tirar o povo do Egito, escravizado. Elias, também. Elias foi mais ainda. Elias ressuscitou pessoa. Jesus Cristo veio, como disse o Dr. Miguel, dizer a verdade aos homens, ressuscitar pessoas. Lázaro, morto por 4 dias. Lázaro estava morto por 4 dias.
Jesus Cristo ressuscitou. E todos os ensinamentos que estão contidos nas Sagradas Escrituras. Jesus ressurgiu ao terceiro dia e deu aos apóstolos, deu a eles a oportunidade de evangelizar. Aqui Mateus fala-nos sobre as qualidades que Jesus deixou com os apóstolos. E saíram a pregar. Saíram a pregar. Pregaram o Evangelho assombrosamente. Pregaram de forma constante. E Pedro e Paulo ressuscitaram pessoas. Meditemos. Eles, Pedro e Paulo, como Elias, ressuscitaram pessoas. Através de quem? Deus era neles. Deus se manifestava através deles. Por isso, eles fizeram esta obra gloriosa. Nos nossos tempos, Deus tomou quem? O doutor Miguel é o filho da promessa. Como fez lá no passado. Fez no presente. Tomou o doutor Miguel, tomou o filho da promessa para realizar a obra do Espírito Santo. Dando a ele todas as qualidades ao doutor Miguel. E todos nós sabemos das manifestações tidas por doutor Miguel com relação a esta obra. Todos nós conhecemos o que aconteceu na Presbiteriana. Que ele ficou com seu corpo inerte por meia hora. Isso foi transcrito por pessoas daquela denominação religiosa. Seu espírito foi a Deus, recebeu a plenitude da graça. Quando voltou seu espírito ao corpo, o que aconteceu? Seu corpo estremeceu. Aí o filho da promessa usou uma palavra, reencarnou. Se o espírito desencarnou, né, ele tem que voltar. Então, ele diz aí, os senhores não se espantem com esta palavra, mas o seu espírito sair tem que retornar. Reencarnou. Voltou ao corpo do Dr. Miguel. E aí o que ele disse? Agora, aceito a Bíblia como a regra de fé e vida. E Jesus Cristo como meu Rei e como meu Senhor. Então, a obra do Espírito Santo é essa, que nós estamos. Partiram eles, agora está conosco. Agora é nós. Como o filho da promessa diz, eu estarei junto ao Senhor, os senhores aqui agora que tem que continuar esta obra. Então, temos que ter a reverência ao filho da promessa, ao doutor Miguel. Estes que saíram da igreja. Sempre estão dizendo que a igreja não fala em Jesus Cristo. Como assim? Se é o que mais o doutor Miguel pregou sobre Jesus Cristo. Acabamos de ler aqui. Aqui no primeiro volume. Logo na sua página primeira, Dr. Miguel manifesta, de dia orando do púlpito. Sempre a manifestação era no púlpito, né? A maioria das vezes. O Espírito Santo de Deus, me fez levantar as mãos aos céus. Então, o Espírito Santo de Deus, conduzindo o Dr. Miguel, fez ele levantar as mãos aos céus. Levantar a mão direita para o céu e confessar a sós com Deus que Jesus Cristo é meu Rei e meu Senhor. E me fez reconhecer que a congregação ainda não o aceitou. Isto em plenitude, no fundo do coração, ainda não tem consciência plena de estar no reino de Deus,
e de Jesus Cristo. É a manifestação do Dr. Miguel. Filho da Promessa também recebeu. Está aqui no mesmo volume. Na página 57. O pastor estava com os olhos fechados, mas não estava dormindo. Viu a certa distância um estrado mais elevado do chão a 2 metros. Ali naquele estrado, ele via um rei com seu manto todo bordado a ouro e com uma cauda muito grande que saía do mesmo. Por que no púlpito tem o estrado maior? Porque ali está nosso Deus e Senhor. Então ele via sobre a cabeça do rei uma coroa de ouro fino, mas não era um ouro da coroa feito de liga de cobre, não. Não era aquele ouro vermelho que nós vemos comumente, mas era uma liga de prata e de ouro, era um ouro fino. Vi sobre a cabeça do rei uma coroa de ouro fino. Reconheci neste rei a Jesus Cristo, e vi ainda que o rei abençoava alguém cá embaixo do estrado. Então, a todo tempo, sempre é focalizado Jesus Cristo, que é o cabeça desta igreja. Cristo no júri, todo ele falando de Jesus Cristo. Filho da Promessa, vendo o Senhor Jesus como seu rei e seu Senhor. E mais, e tem um ensino que é de muita meditação e de muita relevância. Por isso que precisamos meditar. E quando alguém disser que a igreja não fala de Jesus Cristo, nós temos que rebater muito, porque a igreja, a adoração nossa aqui é Jesus Cristo. O ente da nossa adoração é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Filho da Promessa fala aqui, na página 86 do 6º, que é um ensino de muita relevância. E ele diz claramente, ele diz muito claramente, vamos ler, pequeno trecho. A vida do crente é uma vida de abnegação. O que quer dizer abnegação? Negação a si próprio. O abnegado é aquele que se abstrai de si mesmo para só pensar, só viver, para aquilo que constitui seu ideal. E ainda hoje o pastor falando às pessoas que desejam se professar. Perguntamos a essas pessoas se estão dispostas a deixar o mundo lá fora, onde ele deve permanecer para aqui, consagrar-se, congregar-se, esforçando-se de tal modo que sua condição viesse a ser a do servo que só deseja fazer a vontade do Senhor. Agora vem a advertência. Quem não estiver disposto a sacrificar-se, glorificando o nome do Filho, a executar a sua instrução, não deve professar-se nesta igreja. É claro ou não é claro? Mais claro impossível. A missão desta igreja é de exalçar o nome do Filho, assim como o Filho exalçar o nome do Pai. Nesta igreja ingressa o elemento que nada quer para si, mas sim a exaltação do nome do Filho, Jesus Cristo. Se isto não acontecer, a profissão de fé deste tal se torna perniciosa. E, entretanto, diz a Escritura que uma má ovelha põe o rebanho a perder. Se torna o quê? Perniciosa, se torna mal.
Então é preciso que não estejam entre nós essas más ovelhas. Então o ensino é forte. É tudo para vermos como o Dr. Miguel e o Filho da Promessa vieram para falar da sublimidade de Jesus Cristo. Então nós estamos aqui para adorar a Deus, a Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui mesmo, no Cristo no Júri, Dr. Miguel tem um ensino aqui que ele diz, não me lembro a parte, está aqui. Olha o que o Dr. Miguel nos diz. Nas congregações, tudo é feito em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E nem deve, e nem pode ser de outra forma. Está muito claro, né? Nas congregações, tudo é feito em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E nem deve, e nem pode ser de outra forma. É o que o Filho da Promessa e o Dr. Miguel vieram dizer a nós. Falar da sublimidade de nosso Senhor. Por isso receberam de Deus graças especiais. Porque São João claramente aqui nos fala. Aqui em São João 16, 15 e 16, né? O Espírito de verdade, a que o mundo não pode receber, porque o não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as verdades, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos-á coisas que estão para vir. Ele me glorificará. Muito claro. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, essa é a missão da igreja. Pregar a verdade. Pregar Deus e pregar em Jesus Cristo. Como diz pregar a verdade que é Deus em Jesus Cristo. Pregar que Deus fala e se revela à criatura. A missão da igreja. Ministrar a sã doutrina que conduz a vida. Instruir o povo de acordo com a verdade contida nas Sagradas Escrituras. Aclarando o entendimento humano, a fim de que a criatura possa discernir entre o bem e o mal. Esta é a missão desta igreja. Que Deus nos ajude e nos dirija grandemente e que possamos, meditando sobre todos os ensinos, possamos ver esses ensinos entronizados em nossos corações e assim podermos ir subindo na presença do Senhor até nós chegarmos ao dia da partida e podermos estar integrados no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que a igreja tem para todos os homens. Ministrar aos homens este completo da graça. Jesus Cristo veio para dar-nos o completo da graça. Então, que o Senhor Deus nos ajude grandemente e que possamos, com ardor, e aqui nesta congregação, estarmos nós aqui, nesses primeiro e terceiro domingos, irmãos que puderem, estarem aqui para darmos testemunho desta obra gloriosa. Nós então vamos
cantar. Na segunda parte, com o hino 313, durante o qual poderá ser levantada a coleta. 313 da segunda parte. Nós vamos pedir a bênção. Senhor, aqui está o produto coletado dentre nós, teus servos, para ser empregado na obra do Senhor. Pedimos então, Senhor, venha abençoar. Com tua bênção que te pedimos, Senhor, nos concede em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Amém. Nós vamos concluir o culto divino cantando a marcha da profecia. Senhor, filho
Vamos pedir a bênção. Senhor Deus, agradecidos por esta oportunidade de estarmos diante do Senhor neste dia glorioso, para agradecermos e louvarmos seu santo e bendito nome, neste culto que somente ao Senhor é devido. Leve aos nossos lares na proteção do Senhor. Sua bênção suplicamos, Senhor, nos concede em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Amém. Nós temos pedidos de oração. Nosso irmão Eupídio Barbosa Coelho pede as orações da igreja em seu benefício e de sua família. Nosso irmão Marcos Marques Ferreira pede as orações em seu benefício e de sua família. Nosso irmão Elcia Porto pede as orações em seu benefício e de sua família. Nossa irmã Isabel da Silva Guilherme pede as orações da igreja em seu benefício de seus filhos, netos e de seu lar. Nossa irmã Romélia Lopes pede as orações de seu benefício e pede para ser considerada presente. Nosso irmão digno presbítero, senhor Manuel Pereira Lopes, pede as orações de seu benefício de sua esposa Júlia Camacho e pedem para serem considerados presentes. Nossa irmã Abigail Guajardo pede as orações em seu benefício por seus filhos, noras, netos e por seu lar. Nossa irmã Isabel Coelho Mercado pede as orações da igreja em seu benefício, pede para ser considerada presente neste grandioso dia. Nossos irmãos Fares e Eurides pedem as orações da igreja em seus benefícios, pedem para serem considerados presentes. Nossa irmã Isabel Regina pede as orações da igreja em seu benefício, de seus filhos, seu neto, de seu lar e, em especial, por seu filho Gabriel Fortunato. Também, pastor visível, Dr. Paulo, se faz recomendar aos irmãos neste glorioso dia e pede para que não o esqueçamos em nossas orações. As flores do púlpito são distribuídas aos irmãos logo após sairmos. Também aqui ficou estabelecido na congregação de Pouso Alegre que os primeiros e terceiros domingos haverá cultos aqui nessa localidade. E também, a partir do primeiro domingo de novembro, já vamos voltar nas congregações Ueaúna, Rio Pequeno, Sede, para podermos voltar à escola dominical. Então, a partir do primeiro domingo, as congregações na sede e na capital voltarão a ter a escola dominical. E vamos também observando que muito em breve possamos voltar aos cultos de propaganda, para dar o testemunho desta obra gloriosa aqui na terra. Presbítero, com licença, gostaria de relatar um testemunho que foi dado a nós no dia de ontem. E hoje o senhor falou na sua oração sobre o testemunho que a igreja deve dar, que nós devemos dar. Falou da misericórdia e da bondade de Deus e falou da situação que essa congregação passou. No dia de ontem, chegamos aqui no grupo de irmãos para preparar tudo, fazer a limpeza. E ontem, limpando a casa, a nossa irmã Ângela percebeu que na casa vizinha a caixa d'água estava destampada, pelo visto já há algum tempo devido à cor da água. E ela se preocupou com isso e depois, mais tarde, a gente comunicou ao nosso irmão Ramal, que estava à frente de tudo, se ela poderia comunicar à vizinha a respeito disso. E ela me chamou e fomos comunicar. E ao chamar, a gente foi muito bem recebido por essa vizinha dessa casa lá, e comunicamos que a gente pertencia a essa igreja e relatamos o fato a ela. Antes de qualquer coisa, ela disse que gostaria que fosse levada a bênção à casa dela,
e que a respeito da Caixa ela nada sabia, porque ela estava aqui há pouco tempo, mais ou menos 3 meses, que ela iria providenciar essa limpeza e agradeceu muito. E ela também nos comunicou que ela gosta muito de ouvir música, mas que quando aqui está sendo cantado os hinos, que ela baixava, retirava a música, para ouvir os hinos que pareciam anjos cantando. Então, isso nos chamou bastante atenção. Ela agradeceu, que a gente foi avisá-la e pediu, e falou que se a gente precisasse de alguma coisa, que eles estavam disponíveis para isso. Então, a gente aprendeu desde pequeno na igreja que se nós nos calarmos, as pedras falarão. Também aprendemos que é muito difícil, às vezes a gente está aqui, a localidade é longe, mas como o senhor falou, esse esforço tem que ser feito por nós, porque em tão pouco tempo a gente já vê o testemunho. Obrigada pela oportunidade. E certamente esse testemunho está sendo dado, né? Os vizinhos circunvizinhos aqui estão vendo, né? A igreja está com as portas abertas e vai dar o testemunho dessa gloriosa obra. Então, como a senhora disse, e vamos ter que fazer aí um esforçozinho a mais, né? Para podermos aqui estar no primeiro, terceiro domingo, até que se restabeleça a normalidade, né? Então é isso, por isso nós estamos aqui, né? Alegres, contentes neste glorioso dia.